Pessoal, uma reflexão aqui no dia de hoje. Hoje é dia 3 de maio de 2020 e eu fiquei aqui comigo pensando. Imagina se realmente tivéssemos um presidente da República honesto, como o Bolsonaro afirma que é. Que ele realmente fosse um cara que tivesse como slogan Deus acima de tudo e... Aliás, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Imagina, cara. Porque ele não sendo honesto, porque ele não é, né? Quem acompanha o Jair Bolsonaro de longa data sabe que ele sempre foi um parasita, né? Ficou 30 anos ocupando o cargo ali de deputado, nesses quase 30 anos como deputado, inicialmente como vereador, e nunca produziu nada. Produziu 2 projetos de leis voltado ali para a área da tecnologia que não surtiu nada, entendeu? Não trouxe nenhum benefício para a sociedade. A gente sabe que ele foi expulso do exército por prática de atos de terrorismo. Sabemos do esquema criminoso que sua família está envolvida, da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Podemos falar aí das fake news vazadas pelo Carlos Bolsonaro. Aí você poderia me dizer, tá, professor, mas ele não deve ser culpado pelos atos de desonestidade que a sua família comete. Entre aspas, né, senhores, porque filhos esses que ele introduziu na política e que com certeza, né, não podemos afirmar com certeza, mas pode sim presumir que ele sabia de tudo isso. Essa desculpa de que, eu não sabia, nós sabemos que isso já foi utilizado anteriormente e também isso acabou não dando muito certo. Então, mas imagina que ele realmente fosse honesto, né? Que não tivesse aqueles atos de desonestidade, desde da época que ele era deputado federal, que recebia auxílio moradia de forma imoral, indevida, se realmente fosse patriota, né? Recebia auxílio moradia tendo moradia lá em Brasília. Então, assim, essa conversinha que é um homem que coloca Deus acima de tudo, né? E o Brasil acima de todos, esse patriotismo falso, é falso, né? Se isso fosse verdadeiro, era um homem que certamente abdicaria de pelo menos parte do seu salário e no mínimo doaria aí para instituições honestas, instituições que não tem o seu nome manchado ou vinculado a ele. Então o que acontece? Probas, né? Honestidade. Idôneas, é essa palavra que eu estava tentando aqui me lembrar. Instituições idôneas. Então veja, senhores, mas veja, mesmo ele sendo desonesto, ele já causa um grande impacto. Mesmo tendo lá as rachadinhas do seu filho, mesmo ele tendo se desvinculado do partido político para poder embolsar uma grana do fundão eleitoral, mesmo com toda estas falcatruas, mesmo com todas estas maracutaias, né? Com todos esses trambiques, veja só o impacto que ele causa, só de ficar invocando Deus, só de ficar falando da família, só de fazer um discurso de moralidade. Veja só o impacto. Veja que ele consegue desafiar o STF, enfrenta os outros 2 poderes, o judiciário, o legislativo. Olha o que um homem que só se diz ser honesto é capaz de fazer. Imagina se ele realmente fosse. E é isso que o Brasil está precisando. Eu não culpo os bolsonaristas, moralistas eu ia falar, mas bolsonarista, a maioria nem são moralistas, né? A maioria são falsos moralistas. Mas imagina, eu não vou culpar porque eu não estou dizendo que todos os bolsonaristas são más pessoas, né? Ou que são mau caráter. Eu quero deixar aqui bem claro o que eu penso dos bolsonaristas. Senhores, nem todo bolsonarista é mau caráter, né? Mas todo mau caráter é bolsonarista. Isso você pode ter certeza. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu tenho muitos amigos bolsonaristas, amigos que eu visito fim de semana, vou na casa, que visita minha, não nesse período de quarentena, evidentemente, mas amigos que eu ainda continuo em contato, conversando, que eu tenho uma relação amistosa, maravilhosa, mesmo pensando diferentes. Porque são pessoas boas, são pessoas de bom caráter, mas são pessoas que quiseram ver nele um homem honesto. Na verdade, projetaram esse homem como um herói porque isso é o que eles querem que ele seja, mas isso não quer dizer o que ele é. A psicologia parece que chama isso de projeção.
Compreende isso? Então você pinta em alguém aquilo que você gostaria que ele fosse, mas não que ele realmente seja. Mas aí mesmo que alguém chegue para você e fala, não, ele não é isso, você fala, não, eu não quero, porque você quer continuar acreditando naquela fantasia. Isso é uma questão que envolve a área da psicologia, da psiquiatria, mas que eu me recordo agora é que você projeta em alguém aquilo que você gostaria que ele fosse. Então, a filosofia explica isso. Normalmente nós nos apaixonamos não pela pessoa, mas naquela pessoa que nós idealizamos que ela seja. Então, e aí a gente vai convivendo, né, nas relações sociais. Mas agora imaginando que não fosse isso, né? Eu não culpo os bolsonaristas aqui, né? Alguns bolsonaristas, como eu dizem, tem muitos bolsonaristas que são boas pessoas. Mas imagina, senhores, imagina se ele realmente fosse honesto. Então o Bolsonaro hoje ele se tornou um estereótipo do que a nação precisa. Não que ele não é, mas mostrou que se ele fosse, o quanto ele poderia fazer. Hoje ele está tendo que usar manobras, está comercializando com políticos do Centrão, se corrompendo, mas se ele fosse realmente íntegro, senhores, ele poderia causar um grande estrago, poderia sacudir o nosso sistema político. Mas infelizmente não foi dessa vez, mas eu creio que ele vai abrir caminho, porque isso mostra que o brasileiro quer isso. O brasileiro quer um homem honesto. É que o Brasil aqui é um brasileiro um país muito religioso, então fica aquela coisa, um homem temente a Deus, pode ser, não tem problema, né? A questão também não é se ele crê em Deus ou não crê, penso eu, mas que ele realmente fosse, que precisamos realmente uma pessoa que seja ética, honesta, íntegra, que realmente valoriza não a família dele, mas as famílias brasileiras, que prezasse pelo bem-estar de todos os conterrâneos, de todos os nossos irmãos brasileiros que sofrem, que amargam na miséria. O Brasil, aos poucos, parece estar se tornando uma Venezuela. Eu passei essa semana, ontem, que foi sábado, gente, Caixa Econômica Federal atendendo uma fila enorme de pessoas miseráveis. Isso aqui tá lembrando um pouco a Venezuela. Eles falam, vai pra Venezuela. A Venezuela tá aqui. Perceberam isso? Eles ainda continuam falando, vai pra Cuba, vai pra Venezuela. Senhores, a Venezuela tá aqui. O Brasil aos poucos vem se tornando a Venezuela. O que eu vi na Caixa Econômica Federal, as filas, pessoas miseráveis, precisando, necessitando desse dinheiro. Não é só por causa da pandemia, do coronavírus. Pessoas que antes da pandemia já estavam padecendo. Então estamos precisando o quê? Por que os políticos não diminuem os salários deles agora também na época de pandemia e diminuem só das pessoas necessitadas? Então o brasileiro ainda precisa acordar. O brasileiro ele ainda tem de ir uns contra os outros, mas não contra o sistema. Então é isso. Eu creio, gente, que o Bolsonaro ele é um estereótipo e ele, com essa postura de tanto falar de honestidade, que não é, porque a honestidade dele é uma falsa aparência, a honestidade dele é uma capa. O Bolsonaro, na realidade, é uma pessoa envolvida com um monte de mutretas, né? Tem um termo chamado mumunha. Pesquisem aí depois mumunha no dicionário, quer dizer, pessoa que pratica pequenos atos de desonestidade. O Bolsonaro nunca praticou grandes desonestidades, nunca praticou grandes atos de corrupção. Ele é aquele que vai pela beiradinha, né? Tem aquela filosofia, me desculpe, aquela filosofia que de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Então 30 anos ali como um parasita, só de pouquinho, é um auxílio moradia daqui, é uma rachadinha dali, e aí ele foi montando o seu império. E chegou onde chegou, pregando aí a ideologia reacionária, o movimento fascista. Senhores, é isso. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas para resumir, reflitam. Eu acho que não adianta falar com bolsonaristas muito roxos. Alguns ainda querem acreditar. Eles querem acreditar que o Bolsonaro é honesto. Mas não discuta com eles. Eu entendo eles. Porque o que eles queriam é o que a gente quer também. Quem não quer, senhores, um homem íntegro no poder? Queremos. Mas ainda não é esse homem. E quem sabe em 2022 nós não cometamos esse mesmo erro e possamos eleger alguém comprometido, sincero, verdadeiro. Aí alguém poderia dizer assim, então o senhor está querendo um santo, professor? Não precisa ser santo, precisa ser ético.
Compreendem, senhores? Porque tem muita gente que fala assim, ah, ele não é nenhum santo. Você está querendo que ponha um santo lá? Não, o santo não está na política, né, senhores? Mas não caiam nesse godo. Ética, valores éticos, sim, isso um político pode ter. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.